Para a gente encerrar, então, a nossa primeira aula aqui de pesquisa operacional 1, vamos ver um exemplo de modelagem de um problema de otimização que é bastante operacional, né? Bastante interessante. Na verdade, é um exemplo que é real, né? Não é assim meramente matemático, números por números, né? O nosso objetivo aqui vai ser maximizar lucro. Então lembre-se que a primeira parte lá da modelagem é justamente descrever o problema. Então a gente tem a descrição do problema que está escrito em texto, né? Vamos lendo junto aqui e tentar descobrir isso aí. Então a Geppetto, uma indústria de brinquedos, fabrica dois tipos de brinquedos de madeira, soldadinhos de madeira e trens de madeira. Um soldadinho de madeira é vendido por $27 e usa $10 em matéria-prima. Então ele está dando os parâmetros, ele está descrevendo o problema, né, o fenômeno. Claro que eu entendo que esse tipo de informação, se você está trabalhando lá numa empresa ou numa organização, a tua área de atuação, você vai ter essas informações à sua disposição ou vai ter meios de buscá-la em chão de fábrica, em planilhas gerenciais ou de levantar essas informações com seus departamentos, a tua área, enfim, né? Você tem condições de fazer esse trabalho de levantamento de dados, né? Então, cada soldado que é fabricado aumenta o trabalho variável da Geppetto e os custos gerais de $14. Tá? Então ele tem lá o 10 de matéria-prima e $14 ali de custos, sei lá, variáveis e de trabalho, enfim. E é vendido por $27. Né? Um trenzinho de madeira é vendido por $21 e usa $9 em matéria-prima. E daí cada trem que é construído usa ali custos gerais de trabalho, despesas gerais da empresa de 10, né, tempo de funcionário, máquinas, etc., além da matéria-prima de $10. Né? A fabricação de soldados e trem requer dois tipos de mão de obra. Então ele está colocando aqui os processos de fabricação, carpintaria e acabamento. Aí ele fala que para você fabricar um soldadinho requer 2 horas de acabamento de trabalho, né, o trabalho de acabamento, e 1 hora de trabalho de carpintaria. Então, 2 horas de um tipo de máquina ou de um tipo de recurso, né, de mão de obra, e uma de outra. E um trem requer 1 hora de acabamento e 1 hora de carpintaria. Então, o soldadinho é mais trabalhoso do ponto de vista de acabamento. A cada semana, a Geppetto consegue obter toda a matéria-prima necessária, mas apenas 100 horas de acabamento e 80 horas de carpintaria. Então ela tem uma limitação, é óbvio, né? Os funcionários, ou o próprio Geppetto ali, né? Que faz uma alusão ao Pinóquio, se não me engano, isso aqui. Tem um limite de horas que você pode trabalhar para cada um desses tipos de mão de obra qualificada, né? A demanda por trens é ilimitada, ou seja, o mercado, todo mundo compra trens, não tem problema de comprar trem, não tem problema algum. Já, no máximo, 40 soldados são comprados por semana. Isso aqui pode vir de algum relatório de marketing, não sei, eu tenho um contrato para isso, né? A Geppetto quer maximizar o lucro semanal, né? Então, os custos aqui das receitas. Então a ideia é, formule um modelo matemático da situação da Geppetto, que pode ser usado para maximizar o lucro. Então tem uma certa situação, um certo problema, foi descrito, foi enunciado, e eu preciso descrever isso matematicamente, naquela forma, naquela estrutura matemática geral. Lá. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, no final das contas, é quem é que são as variáveis de decisão? Quem é que são x1, x2, xn, afinal de contas? Né? Quem que você acha que são aí? Então a gente tem um monte de informações de custos, de horas de trabalho. No fundo, me parece aqui, nesse tipo de problema, que as variáveis de decisão são as quantidades de peças fabricadas. Então a quantidade de soldadinhos, né, x1 poderia ser quantidade de soldadinhos, né, e o x2 seria a quantidade de trens fabricados, né? Então, para a gente fazer modelagem, eu costumo organizar as coisas em tabelas. Né? Eu acho interessante você começar a se habituar a fazer isso. Não é obrigatório, não é necessário. Você pode partir direto para aquele modelo, vamos voltar aqui, para esse tipo de representação, né? Sair colocando as funções. Mas eu acho que é um passo a mais aí. Eu não consigo. Eu prefiro fazer dessa forma. Acho mais organizado, eu me perco menos. Lembre-se que se você modelar de forma errada, você vai ter um problema resolvido errado, né? Então x1, a gente vai dizer que é a quantidade de soldados de madeira e x2, a quantidade de trens, tá? Então, temos aqui o item, soldadinho ou trem, faturamento, então, né? O quanto que a gente ganha por venda, né? $27 e $21. Isso aqui está em dólares, né? Ou unidades monetárias. Custos de matéria-prima. Então lembre-se que um soldado custa $10 de matéria-prima para ser fabricado e um trem 9. Outros custos, né? Custos de trabalho, máquina, enfim, esse tipo de coisa, 14 e 10.
Capacidade máxima, ou seja, isso aqui na verdade é mercado, né? São restrições de mercado. Opa, já usei a palavra restrições aqui. Então, no máximo 40 soldados são comprados, né? As pessoas não gostam tanto de soldadinhos quanto trens, né? Trens são infinitos. Já horas necessárias para acabamento, então aqui é um outro tipo de restrição, talvez, né, não é de mercado, restrição de capacidade, a gente normalmente chama dessa forma, né? Que é quantas horas eu tenho disponíveis na semana, capacidade, faltou ali, né? Então, 2 horas para o soldadinho de acabamento, 1 hora para o trem de acabamento. Então, tá, beleza. Então, a gente consegue, né? Vamos tentar traduzir isso aqui em aqueles termos matemáticos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar isso nas minhas, numa tabela, organizar essas informações. Lembre-se ainda, vamos voltar aqui, ó, que a gente tinha apenas 100 horas de acabamento e 80 horas de carpintaria. Então, para acabamento, a gente tem um máximo de 100 horas e carpintaria eu tenho um máximo de 80 horas disponíveis, né? Não tem pessoal para fazer isso, não tem máquina, ou a semana acaba, enfim, né? Não temos essas horas. Então, como passar dessa tabela para um problema matemático, né? Para simplificação aqui da minha exposição, eu preferi colocar já nas equações do próprio PowerPoint, que fica mais fácil. Então, como que fica isso? Vamos tentar tirar dessa tabela e chegar na minha forma matemática e depois enxergar isso na forma matricial. Então, minimizar, né? Se eu quero minimizar custos, eu quero minimizar custos ou maximizar lucro? Agora é maximizando lucro. Isso aqui está errado, pessoal, né? Isso aqui foi falha minha. Então, é maximizar essa função. Olha só, né? É maximizar essa função. Aqui está certo, né? Então, como que é o lucro? Então, a f de x, a minha função objetivo, que depende da quantidade de soldados e da quantidade de trens vendidos, é o lucro da empresa. Como que é a função lucro? Então, a gente tem que determinar o lucro. Como que é o lucro? 3 vezes x1 mais 2x2. Nossa, da onde que saiu isso aí, né? Da onde que saiu? Bom, x1 é o número de soldadinhos que eu vendo. E 3 é a quantidade de lucro que cada soldadinho vendido adiciona. Como que eu cheguei nesse valor de 3? Bom, aqui eu tenho faturamento, então é 27 a venda de cada soldado, menos 10, que é o custo de matéria-prima, menos 14. Isso aí vai resultar em $3. A mesma coisa para os trens. 21 menos 9 menos 10 vai me resultar em 2 unidades monetárias de lucro. Então, a cada soldadinho que eu vendo, eu tenho 3 de lucro, mais 2 de lucro a cada trem que eu vendo. E isso é a função objetivo. Isso é o que a gente chama de função objetivo. É a função que eu quero maximizar, é o lucro. Aí você pode, se a gente não tivesse restrições, o que ia acontecer? O lucro máximo é obtido quando eu vendo infinitos soldados de madeira e infinitos trens de madeira. Óbvio, né? Se eu vender infinitas coisas, eu vou ter infinito lucro, né? Mas a vida não funciona assim. Então nós temos restrições. Então eu tenho que maximizar essa função sujeito a quem? A primeira restrição é de capacidade. Então x1, que é o número de soldadinhos, não deve ultrapassar, ou seja, tem que ser menor ou igual a 40. Então essa aqui é uma restrição de mercado, vamos dizer assim, né? Eu não consigo vender, o mercado não aceita, ninguém quer comprar mais do que 40 soldadinhos na semana, tá? Essas duas aqui são restrições de capacidade. São restrições de capacidade. Então elas têm a ver com o número de horas para acabamento. Então, para fazer um soldadinho, então eu levo 2 horas de acabamento. Então, se eu vender 10 soldadinhos, eu tenho 20 horas utilizadas de acabamento. Para fazer um trem, eu tenho apenas 1 hora. Então, vou somar as horas de acabamento, sabendo que todas elas têm que ser menor ou igual a 100. Então, essa é a restrição, a gente constrói dessa forma. Então, o número total de horas utilizadas para acabamento, seja de soldadinho, sejam de trens, é menor ou igual a 100. Então, eu tenho que multiplicar 2 horas de acabamento por x1, que é o número de soldadinhos, a quantidade de soldadinhos, e 1 hora de acabamento por x2. Isso vai ser menor ou igual a 100. A mesma ideia a gente usa aqui, né? 1 hora de carpintaria para o soldadinho, 1 vezes x1, mais 1 vezes x2, deve ser menor ou igual a 80, né? 80 é o número de horas para carpintaria. Tenta extrapolar o raciocínio de que essa mesma modelagem pode ser usada para qualquer problema que você queira maximizar lucro, qualquer mix de produto. Você pode usar a mesma abordagem, ou seja, a mesma modelagem, se você quer maximizar o lucro, por exemplo, do McDonald's. Quantos Big Macs eu vendo, quantos Cheddar McMelt, enfim. Em vez de soldadinhos e trens, o teu mix de produto é outro. Em vez de ter apenas 2 produtos, você pode ter x1, x2, x3, xn, enfim, né? Então,
A ideia da modelagem é que depois que você pega o jeito da coisa, você consegue enxergar essa mesma modelagem em várias outras situações. Isso é bem interessante, né? A gente vai falar mais sobre isso lá pra frente. Mas, então a gente conseguiu fazer tudo aqui, né? Quase tudo, falta só essa última restrição, que é a restrição assim do tipo, eu não posso vender soldadinhos negativos, né? No mínimo que eu produzo, então, é de 0 soldados. Eu posso escolher nunca mais fabricar soldados, porque, não sei, toma muitas horas, não dá tanto lucro. Isso pode ser uma das soluções possíveis do problema. Né? Fabricar 0 soldadinhos e 200 trens. É uma das soluções possíveis. Por fim, então, vamos tentar enxergar como que eu saio daqui, dessas minhas restrições, né, ou dessa descrição do problema para a matricial. Então, maximizar, lembra que 3, 2 transposto é isso aqui, né? 3 e 2, que multiplica x1, x2. Então, se eu multiplicar essa matriz 3 e 2, que são os coeficientes da função objetivo, pelas variáveis x1, x2, né, 3 vezes x1, mais 2 vezes x2, eu vou ter a minha função objetiva. Então, 3x1 mais 2x2. Ó, tá lá na minha função objetiva. Aqui as restrições, então, eu tenho que escrever todas essas restrições, ó, tanto essa aqui, de 40, quanto essa de 100, quanto essa de 80, veja que é o que está aqui no nosso lado direito, é o que a gente chamou de matriz B, é o lado direito, são todas restrições de menor ou igual, concordam comigo? Menor que igual a 80, menor ou igual a 100, menor ou igual a 40. Então, tudo isso é menor ou igual. Então, alguma coisa vezes, né, uma linha vezes x1, x2 tem que ser menor ou igual a 40. Segunda linha vezes x1, x2 menor ou igual a 100. Terceira linha vezes x1, x2 menor ou igual a 80. A primeira linha aqui, que era essa restrição do mercado, né, é só, vamos escrever aqui para cima, né, aqui, ó, aqui nesse cantinho aqui. x1 mais 0x2, concorda comigo? Menor ou igual a 40. Não é porque não tem o x2 aqui que ele não existe, é só multiplicar por 0 que ele está lá, né? Então, 1 e 0, né? Então, 1 vezes x1 mais 0x2 tem que ser menor ou igual a 40. Vai me resultar essa restrição. 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 100. Essa restrição das horas de acabamento. É isso, acabamento. E 1 vezes x1, né? 1 vezes x1 mais 1 vezes x2 menor ou igual a 80 vai me dar essa última restrição aqui, né? De horas de carpintaria. E por fim, o próprio vetor aqui, ó, x1, x2, essas duas variáveis têm que ser maior ou igual a 0. Então, é dessa forma que a gente modela o problema. A gente olha o nosso sistema, a gente descreve o fenômeno, a gente pensa no qual que é o parâmetro que eu quero, lucro, quero maximizar lucro. Como que eu escrevo matematicamente lucro? Então eu tenho que levantar as informações do problema, decidir quem são as variáveis e daí escrever o problema, seja na minha forma, na minha estrutura básica ou na minha forma matricial. Como resolver esses problemas a gente vai falar mais pra frente, é assunto de outra aula, né? Primeiro a gente vai apenas treinar essa história de modelar problemas, tá? Então eu espero que tenha ficado claro aí, você tenha conseguido enxergar como que a gente sai de uma situação normal, vamos dizer assim, simples, né, de lucro, de dois tipos de produtos, quanto que custa de matéria-prima, etc. Lembrando que essas informações, você normalmente tem acesso a elas ou consegue fazer o levantamento delas, se você está trabalhando um case real, né, se está trabalhando numa empresa, uma indústria, uma organização aí. Enfim, a ideia toda então é tomar melhores decisões sobre quantos soldadinhos fabricar, quantos trens fabricar, dado todo esse cenário, e sem ficar no achismo. Achar realmente a solução ótima, aquela que maximiza o lucro da nossa empresa. Para isso a gente precisa primeiro modelar o problema. Então eu espero que tenha ficado claro e que você consiga de novo enxergar que essa descrição matricial é a mesma que essa outra descrição, que é a mesma da descrição do problema e que eu consigo ainda transformar tudo isso em uma forma gráfica, certo?